Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos neste momento iniciando mais um devocional do Cada Dia com Deus. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2020, terça-feira. Mais um dia que o Senhor nos deu, nos presenteou com a sua graça e seu amor, não é mesmo? Ele nos deu a graça de levantar, de acordar, de ouvir o devocional, de contemplar um dia tão maravilhoso para nós. E hoje você precisa desfrutar de muitos momentos especiais, principalmente momentos felizes. Sabe por quê? Porque a felicidade consiste nos pequenos momentos felizes. E se você olhar ao seu redor, você verá que você já tem essa felicidade. Porque esses momentos, eles são constantes em seu viver. Meu nome é Elisa Valim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional de ontem. Nós estaremos falando sobre o encontro especial com Jesus, mas o tema da nossa palavra hoje é: de uma mulher pecadora e rejeitada pela sociedade a uma mulher transformada e missionária. Ontem nós falamos dessa mulher que é muito especial para Jesus, a mulher de Samaria. Ontem nós fomos muito ministrados por Deus através dessa palavra, né? E hoje nós vamos dar continuidade então, amém? E vamos estudar um pouquinho mais o livro de João, capítulo 4, tá bom? Mas eu quero que você abra aí em João 4 e nós vamos ler alguns versículos, tá? Que é o 16 até o 19. Diz assim: Jesus disse-lhe: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher respondeu-lhe: Senhor, vejo que és profeta. Para você que não ouviu a nossa ministração de ontem, vou fazer um pequeno resumo e vou contextualizar com essa palavra que nós acabamos de ler agora em João 4. Amém? Vamos então analisar um pouquinho a palavra? Ontem nós vimos a história então da mulher samaritana, a mulher de Samaria. Ela é uma mulher que estava no poço de Jacó. E Jesus estava passando de uma cidade para outra e ele precisou passar em Samaria. E quando ele passou pela cidade de Sicar, ele estava muito cansado da viagem. Ele sentou à beira do poço de Jacó. E de repente vem uma mulher na direção dele para tirar a água do poço. E aí Jesus faz o seguinte: pede água para aquela mulher. Só que aquela mulher era muito humilhada, as pessoas não conversavam com ela, porque os judeus não se davam muito bem com os samaritanos e a mulher optava justamente por ir naquele lugar em horários que não tinha muitas pessoas. E naquela época era meio complicado também os homens se relacionarem com as mulheres, conversarem com as mulheres. Então, Jesus quebra muitos paradigmas. Mas, o que Jesus faz? Jesus conversa com aquela mulher e pede água para ela, para que ele pudesse beber. E ela fica admirada com o fato de um judeu falar com ela, né? Uma mulher samaritana. E esta mulher, conhecendo onde ela morava e a sociedade que ela vivia, que era muito discriminada, ela era discriminada demais. A sociedade era preconceituosa. Ela começa a questionar Jesus, principalmente sobre aquela água, né? Porque Jesus pede água para ela e de repente Jesus, que ele podia dar para ela uma água especial, uma água viva, que poderia ajudá-la e dar a ela uma felicidade e jorrar para a vida eterna, que seria a salvação. É uma água
que poderia matar a sede dela não apenas fisicamente, mas poderia preencher a vida dela em todos os sentidos e saciar a sua sede espiritualmente. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher não estava entendendo muito bem Jesus, mas ela estava ansiosa para saber que água importante era essa que Jesus queria dar para ela. Porque, na verdade, quem estava precisando de água não era Jesus, era aquela mulher que estava precisando da água, e dessa água diferente, que pudesse saciar para a vida eterna. Então, o que acontece? Jesus, ele disse que poderia dar essa água para ela, porque Jesus era tão precioso, ele era tão precioso que ele diz justamente que poderia fazer isso a ela. E Jesus fez o seguinte, Jesus começou a conversar com ela. E de repente Jesus muda de assunto, Jesus fala para ela o seguinte, para buscar o marido dela e voltar ali. A mulher respondeu que não tinha marido. Aí Jesus, que já sabia de tudo que estava acontecendo com aquela mulher, porque Jesus conhece tudo que se passa, conhece os nossos corações, nossos pensamentos, diz o seguinte, que ela tinha falado a verdade, porque ela não tinha marido mesmo naquele momento, porque ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava agora vivendo não era o marido dela. E Jesus confirma que ela estava falando a verdade. E a mulher viu que Jesus era realmente um profeta. Eu quero me deter a esses versículos finais aqui da palavra que nós lemos hoje. Na verdade, Jesus é um profeta. E Jesus conhece todos os nossos passos, todos os nossos caminhos. Ele sonda o nosso coração, as nossas atitudes. Ele sabe aquilo que passou com você antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser concebido ou concebida. Ele sabe exatamente o que você é, o que você faz, o seu passado, o seu presente, o seu futuro, sabe como você reage, o que você produz. Tudo que você acaba realizando, o Senhor conhece. E Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece suas emoções, e conhece todas as suas ações. E aqui Jesus se revela àquela mulher que ela era uma mulher pecadora. Eu não sei exatamente o que ela passou para ter 5 maridos, mas provavelmente ela deve ter ficado um pouco abalada emocionalmente para viver com 5 maridos e ainda nessa situação, né? Mas a mulher, ela recebe a misericórdia de Jesus, porque Jesus queria salvar ela, Jesus queria mudar a história dela, curar aquelas feridas. E aquela mulher, quando Jesus começa a falar justamente da área de fragilidade dela, que era o pecado, ela começa a mudar de assunto, ela começa a falar se Jesus era o Messias, né? Porque se ele era maior que o pai Jacó, que tinha deixado aquele poço. Mas aí, isso é uma história que nós vamos continuar amanhã. Mas aquela mulher, ela se arrepende de todos os seus pecados, arrepende de estar naquela vida, né, pecaminosa, porque ela estava vivendo com uma pessoa que não era o marido dela naquele momento, e ela passa daquela vida imoral para uma vida íntegra. E ela começou a testemunhar para as pessoas sobre Jesus, que Jesus realmente era um profeta, e é um profeta que transforma as nossas vidas, os nossos corações. Aquela mulher era muito sofrida, sofria muito, tinha muito sofrimento. Nós não sabemos o que passou com ela, mas ela deve ter vivido assim, momentos muito estressantes emocionalmente pelo quadro, né, que ela viveu, porque ela era discriminada, ela era desprezada porque era pecadora. Mas Jesus olha para ela e a alcança. E assim o Senhor está fazendo conosco hoje. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem feito, as suas falhas, pecados, mas o Senhor conhece o teu coração e Ele sabe justamente qual é o seu pecado, qual é a área que você precisa se arrepender hoje. Então, faça como aquela mulher. Confessa a Jesus os seus pecados e você verá que, além de te perdoar, Ele vai transformar a sua vida para melhor. Amém? Hoje, eu quero pedir para que você faça o seguinte também. Comece a analisar aí neste momento.
Começa a observar e refletir, né? Que áreas que você precisa se arrepender, né? É na área física, é na área espiritual, é na área financeira, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam pecando e muitas vezes nós somos destituídos da glória de Deus por nós pecarmos. Mas hoje Deus quer nos perdoar e é hora de você confessar, né? Se você tem na verdade falhado na área conjugal, né? Na área moral, hoje é o dia que você pode confessar ao Senhor e Ele pode transformar a sua vida. Aquela mulher era pecadora e ela era rejeitada pela sociedade, mas ela se tornou uma mulher transformada para melhor e se tornou uma grande missionária. Assim pode acontecer com você se você permitir que Deus faça isso. Amém? Olha que lindo aqui na palavra. Em João 4, 39 a 41 diz assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, né? Por causa da palavra da mulher que testificou dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ele permaneceu ali 2 dias. Muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Aquela mulher, então, ela não é apenas transformada, mas ela se torna uma grande missionária. Ela começa a falar de Jesus para as pessoas e as pessoas começam a ser transformadas por Deus também, por Jesus, assim como ela. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Hoje é o dia que você precisa se arrepender e confessar os seus pecados. Amém? E no versículo 42 diz assim: diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar nesta hora? Pai, nós queremos colocar diante da tua presença a vida de cada um que está nos ouvindo nesta hora. Senhor, venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas, e venha, Senhor, nos ajudar a transformar as nossas vidas em bênção, ó Pai. Que sejamos pessoas transformadas para ajudar outras vidas a chegarem a Ti. Continue conosco, Pai, nesta hora é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, tire um tempo de oração com Deus e confesse nominalmente os seus pecados. Se arrependa dos mesmos e você verá que algo lindo o Senhor vai fazer na sua vida e através da sua vida.